E eu peço a vocês, meus irmãos, que abram a Bíblia na carta de 1 João, a primeira carta do apóstolo João às igrejas. Nós vamos ler hoje ainda no capítulo 1, nós vamos ler os versos de número 5 até o verso número 2 do capítulo 2. Será a nossa porção de meditação nesta manhã, nesta série de mensagens, que nós sempre voltamos a ela anualmente, chamada Enquanto Aguardamos. Nosso objetivo, como o pastor Cristiano falou na semana passada, é que o nosso coração seja nutrido na palavra do Senhor neste período do tempo e da era que vivemos. Nós estamos em um período que nós poderíamos chamar, irmãos, de entre eras. Nós vivemos em um momento onde duas realidades se sobrepõem. Nós já vivemos aquilo que Cristo desfrutou e conquistou para nós, mas ao mesmo tempo nós ainda estamos vivendo os resquícios da era antiga, e é por isso que batalhamos contra o pecado, é por isso que vemos o mundo cheio ainda de mazelas, mas Cristo está sentado em um alto trono, reinando sobre o universo. Haverá um tempo onde a antiga era completamente passará, e nós estaremos eternamente no reino de Cristo e eternamente felizes, desfrutando da sua presença. Mas até lá, enquanto aguardamos, como é que devemos viver a nossa vida diante do Senhor no tempo que se chama hoje? E é por isso que nós precisamos pensar sobre as cartas gerais. Elas nos dão instruções pastorais para um povo que no primeiro século aguardava ansiosamente, com grandes expectativas, o retorno de Jesus Cristo. Não pense você que o povo do primeiro século, nos primeiros 50, 60, 70 anos do primeiro século, após a ressurreição de Jesus, não aguardava com grande expectativa o retorno de Cristo. Afinal de contas, nenhum de nós sabia o tempo. E aqueles irmãos estavam ali em suas igrejas, em suas vidas, aguardando ansiosamente o dia em que Jesus Cristo rasgaria os céus e voltaria, da mesma maneira em que ele subiu. Lembre-se das palavras dos anjos aos apóstolos em Atos, quando eles estavam admirando, olhando para Jesus, Cristo subindo, sendo levado aos céus. E os anjos dizem a eles: por que olham para cima, varões galileus? Este mesmo Jesus, da mesma maneira que vem subir, voltará. E essa é a grande expectativa da igreja, irmãos. Nós estamos aqui 2000 anos depois, com a mesma expectativa. O meu desejo, o desejo do Senhor é que o nosso coração nutra esta mesma expectativa de maneira profunda, porque quando contemplarmos a Jesus, então veremos completamente a nossa salvação. É isso que você e eu precisamos aguardar. Mas até lá, enquanto aguardamos, enquanto esperamos o Senhor, como devemos viver a nossa vida? E eu digo a vocês, irmãos, os dias são maus. Nós olhamos nos jornais, nós vemos guerras e rumores de guerras, nós vemos fome, doenças, crises, coisas que para a maioria de nós aqui pareciam completamente estáveis, estão sendo abaladas. Poderes estão sendo abalados. Estruturas que antes pareciam sólidas o suficiente para nos dar uma sensação de segurança, e eu digo aqui sensação, irmãos, porque a segurança da igreja nunca esteve nos reinos do mundo, mas sempre no Senhor que reina. No entanto, o mundo como o conhecemos vive uma onda de incoerência. Por que incoerência? Nós olhamos para a política, nós olhamos para as instituições, nós olhamos para a vida comum das pessoas, nós olhamos até mesmo e lamentavelmente para dentro da igreja e encontramos incoerência. O que é incoerência, irmãos? Sabe quando você vê uma imagem que você conhece, ou um quadro, ou imagine a seguinte figura: quando você chega na sua casa, se você fechar o olho aí por um minuto sequer, você conseguirá imaginar onde estão os móveis da sua casa, onde estão os ornamentos que você colocou na sua casa, cada uma dessas coisas em sua devida posição. Mas quando nós chegamos e vemos que algo está fora,
isso nos causa uma sensação de incoerência. Algo está fora do lugar. Algo está onde não deveria estar. E a mais, quando nós olhamos para a vida das pessoas e vemos, na verdade, bons discursos, palavras bonitas, coisas que são maravilhosas de se ouvir ou até mesmo boas de ver, mas nós olhamos um pouquinho mais atentamente e vemos que há algo fora do lugar. Ou talvez olhamos para aqueles que falam bons discursos, mas a sua prática de vida é incoerente, está fora do lugar. Nós enfrentamos isso na política, irmãos. Quantas vezes, ano após ano, nós ouvimos candidatos e candidatos falando diversas coisas, e nós às vezes nutrimos esperança, e quando vamos ver a realidade das coisas, encontramos incoerência. Não há integridade. A integridade, irmãos, é uma palavra que muitos de nós associamos a um contexto moral, mas ela pode ser utilizada em diversos contextos. Integridade significa inteiro. Integridade significa algo que não é dividido, algo que não encontra incoerências. E é isso que nós vemos no mundo que a gente vive, incoerência. Nós olhamos à torta e à direita e encontramos incoerência. E até mesmo dentro da igreja, como eu disse a vocês. Irmãos, essa semana a igreja do Senhor foi abalada por uma notícia terrível. Um homem que eu vou citar aqui a vocês, um pastor reconhecido internacionalmente, Philip Yancey, escreveu vários livros, best-sellers. Um homem que falava a respeito primariamente da graça do Senhor. Muitos talvez já leram alguns livros dele. Muitos conhecem os seus sermões. Talvez alguns de vocês já até o assistiram presencialmente, ele já esteve no Brasil algumas vezes. Esse homem foi abalado, e a igreja foi abalada por uma notícia de que eles viviam uma vida dupla, um relacionamento extraconjugal durante 8 anos. Irmãos, eu não quero que você, ao ouvir essa notícia que eu te dou, ou talvez você já até sabia pelas redes sociais, pense ou emita julgamentos a respeito desse irmão. Mas eu quero que você pense, quão terrível é, quão dolorosa é uma informação como essa. É como uma faca que entra no coração dos irmãos. Queridos, a queda de um homem não é algo que nós deveríamos nos alegrar, não é algo que nós deveríamos comentar de maneira despretensiosa, não é algo que nós deveríamos nutrir nas redes sociais e tecer comentários, sejam eles quaisquer. Mas nós deveríamos pensar, como pode um homem que pregava a respeito da graça do Senhor cair de maneira tão terrível, tão dolorosa, ferir a tantos ao seu redor? A realidade, irmãos, é que há incoerência. Mas eu digo mais, eu digo a você, eu e você somos feitos do mesmo material que Philip Yancey. Somos vasos de barro iguais a ele. Então, o que você deve nutrir em seu coração com uma notícia como essa, ou com os diversos escândalos que por vezes surgem diante de nós, é como a nossa vida deve ser cheia do temor de Deus. Nós devemos tremer, irmãos. Ao ouvir uma notícia dessa, eu devo chorar. Eu tenho que lamentar e eu tenho que temer pela minha própria vida, porque nós somos vasos de barro da mesma maneira. Mas o caso do Philip Yancey, como diversos outros casos, irmãos, que poderíamos citar aqui, antigos ou novos, nos suscita mais uma vez uma pergunta que nós deveríamos fazer: como é que nós vamos viver uma vida sem incoerências? Como é que nós vamos diferenciar a verdadeira vida diante de Deus, que nós chamamos aqui de piedade, uma vida diante de Deus, da hipocrisia e da falsidade religiosa? Como é que nós vamos viver isso? Essa crise não é nova, irmãos. Como é que nós vamos diferenciar e discernir estas coisas? No final do primeiro século, aproximadamente no ano 80 depois de Cristo, é quando João escreve as suas cartas. E escrevendo
ele se depara com realidades semelhantes a essa que nós vivemos hoje. Veja, o mundo não é novo. Os vasos de barro permanecem iguais. E os conflitos e os desafios os mesmos. Mudam-se as roupagens, mudam-se os nomes, acrescentam-se firulas, mas a realidade do coração humano permanece a mesma. E João estava encontrando um desafio grande quando escreveu suas cartas. Os crentes que estavam ali no primeiro século viam a incoerência de perto. Eles lidavam com o surgimento, irmãos, de uma heresia que sutilmente se arrastou para dentro da igreja de maneira organizada e começa a afetar os pilares da fé cristã. João escreve nesse contexto. Existe um desafio grande nas igrejas que ele pastoreava. Encontrou-se diante dessas comunidades diversos tipos de incoerência. Líderes que vieram do meio deles começaram-se a infiltrar diversos tipos de ensino que contradiziam a palavra pregada pelos apóstolos originalmente. Qual era então o cenário da igreja do primeiro século neste momento? Incoerências, desafios. E João escreve com esse objetivo. O ensino herético que estava se infiltrando dentro da igreja, irmãos, lidava com um conhecimento espiritual que de alguma maneira fazia com que os seus líderes, aqueles líderes que estavam se corrompendo a esses falsos ensinos, pensassem que eram seres superiores, ou que acessavam conhecimentos superiores, superiores àqueles conhecimentos partilhados pelos apóstolos. Mas ao mesmo tempo, irmãos, quando tinham discursos eloquentes, filosoficamente bem encaixados, a vida moral daqueles líderes era completamente frouxa. O discurso não acompanhava a vida. E isso começa a ser utilizado aqui por João para levantar um sinal de alerta dentro da igreja. Qual era o desafio que aqueles crentes enfrentavam? O de permanecerem firmes na verdade proclamada pelos apóstolos. E é por isso que João começa a sua carta no prólogo, como o pastor Cristiano pregou aqui, dizendo: para que vocês tenham comunhão com Deus e tenham comunhão conosco. Veja então que o objetivo de João é trazer as suas ovelhas, as ovelhas de Jesus, para perto da palavra do Senhor, conforme ela foi originalmente pregada. E João então continuará a partir daqui a combater esse tipo de ensino, de maneira que fique mais evidente qual é a mensagem pregada, qual é a fonte de vida, onde é que nós devemos estar e como é que nós vamos fugir da realidade de incoerência, irmãos. Eu digo a vocês o seguinte aqui: o ponto que você pode e deve memorizar sobre o que João está falando aqui é: como é que nós vamos viver uma vida com a prática alinhada àquilo que professamos? Se eu pudesse resumir em uma frase que você pudesse memorizar, é isso: como é que a nossa vida ela se torna coerente, ou como ela pode permanecer coerente com aquilo que ouvimos e aprendemos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Não é esse o desejo de todos nós? Não é esse o desejo do povo de Deus? Ser fiel à mensagem pregada, mas não ser somente fiel à mensagem que é pregada, mas viver a mensagem que é pregada? Não é esse o desafio que todos nós enfrentamos domingo após domingo aqui? Ouvir um sermão e viver as realidades da palavra proclamada a nós, equilibrando a doutrina correta com a prática e a ética correta. E é por isso que nós precisamos prestar atenção nas palavras de João. João está dizendo a estes irmãos do primeiro século, mas também está dizendo a nós aqui hoje, de manhã, nesse domingo, que nós temos um caminho possível para viver uma vida equilibrada na doutrina e na prática. E esse deve ser o seu desejo. Esse deve ser o meu desejo. Diante de um mundo de incoerências, nós, como povo de Deus, devemos ser coerentes. Como é que isso se desenvolve? Nós vamos pensar sobre isso. Mas eu digo a você, e talvez o seu pensamento esteja por aqui: a palavra do Senhor é grande, poderosa, excelente.
A palavra proclamada por Jesus e pelos apóstolos é de sobremodo maior do que tudo que nós já ouvimos. É por isso que nós estamos aqui. E nós reconhecemos, irmãos, que esta palavra é superior a nós mesmos. E aí eu me lembro e me recordo de uma das frases de um teólogo que eu gosto muito, um pastor que é extremamente respeitado, John Piper, quando ele diz o seguinte, sobre a realidade da palavra do Senhor diante da nossa pequenez. Porque, irmãos, quando nós nos deparamos com o desejo de viver uma vida de coerência, nós encontramos um grande desafio, porque percebemos todas as vezes que voltamos os nossos olhos para a Escritura Sagrada, de que o que está aqui é muito maior do que nós e que nós somos insuficientes. E a pergunta e o dilema que fica é este: como viver uma vida equilibrada, sabendo que eu tenho pouco e a palavra de Deus me pede muito? Esse é um desafio para todos nós. E talvez isso esteja em sua mente. John Piper, falando sobre isso, diz o seguinte: a pregação é uma tarefa impossível aos homens pecadores. Veja, esta frase aqui diz exatamente aquilo que nós encontramos. O que Jesus proclamou e fez é impossível a nós pecadores. É grande demais, é excelente demais, Ele é a luz do mundo que veio do céu. Nós somos pecadores, nós estamos rastejando pelo chão. É impossível aos homens pecadores. Veja o que John Piper continua dizendo: o pregador nunca vive à altura do que prega. Isso é uma verdade, irmãos. Nós nunca estaremos à altura daquilo que proclamamos, porque a mensagem que nós recebemos é maior do que nós. Mas John Piper continua: se esperarmos até sermos perfeitamente coerentes para abrir a boca, o evangelho nunca seria anunciado. Pregamos um Salvador perfeito, sendo nós mesmos imperfeitos. Veja só o que ele diz também: a mensagem é sempre maior do que o mensageiro. O pregador nunca estará à altura de sua pregação. E talvez você esteja pensando sobre a pessoa que se coloca no púlpito. Mas esta palavra é para cada um de nós, porque nós somos chamados por Cristo Jesus a sermos proclamadores da verdade. E fazemos isso com as nossas palavras e com a nossa vida. Mas é necessário entendermos então, irmãos, de que não há um caminho aqui para a perfeição equivalente, para proclamarmos a verdade. O mundo jamais ouviria o evangelho se nós fizéssemos ou esperássemos isso. Mas como a mensagem é maior do que nós precisamos viver uma vida autêntica diante de Deus. Como é que nós vamos equilibrar estas coisas? Esse é o objetivo de João, e é também o meu objetivo nessa manhã, de pensarmos a respeito da palavra do Senhor que se encontra em 1 João, capítulo 1, verso 5 em diante. Vamos ler todos juntos. A palavra do Senhor diz o seguinte: a mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Vamos orar mais uma vez e pedir o auxílio do Espírito Santo. Santo Deus, eis aqui a Tua santa, viva e preciosa palavra. Que o Senhor nos conduza nessa manhã em uma reflexão profunda, ó Deus, em nossos corações. Que eles sejam como terras férteis aqui para receber a sempre viva palavra do Senhor.
Usa-me com graça apesar de mim, ó Deus. Que esta mensagem sempre seja maior do que o pregador que aqui prega. E que assim o teu povo seja abençoado por ela e nutrido no íntimo do seu ser, para que possam viver uma vida de integridade diante do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, João então continua escrevendo com tudo isso em mente. O objetivo dele é ajudar o povo de Deus a viver uma vida de integridade, uma vida coerente com a verdade, entendendo qual deve ser o equilíbrio entre a prática e a palavra proclamada. Veja então que eu destaco para nós aqui alguns pontos que João fará de destaque. O primeiro deles é que nós devemos observar o padrão da nossa caminhada. João começa o seu discurso aqui, destacando qual era a mensagem que ele recebeu do Senhor. E qual é a mensagem que ele havia anunciado à igreja. E qual deve ser o ponto de partida para o nosso entendimento nesse dilema que enfrentamos. Aonde nós devemos começar? E o ponto é o padrão da nossa caminhada, a santidade diante do Senhor. Veja que no verso de número 5, ele começa dizendo a respeito daquilo que ele havia ouvido e o que ele havia anunciado. Veja então que a conexão de João aqui é intimamente relacionada com o que ele havia dito no seu prólogo. Aquilo que ele viu com os seus olhos, aquilo que ele pôde tocar, o próprio Jesus em carne, aquele que ouviu as verdades da boca do próprio Senhor Jesus, ele também deseja que esta palavra que foi anunciada permaneça e que ela seja o ponto de partida e referencial para que toda a vida cristã daqueles que ouviram a palavra, a igreja, possa ter uma base sólida. É por isso então que João, depois de ter feito isso, ele vai dar a base ética. De onde é que nós devemos viver uma vida que de fato é um exemplo da palavra que nos foi anunciada? Nós estamos aqui como os ouvintes de João. Nós estamos aqui porque ouvimos a proclamação do Evangelho, não é verdade? Nós estamos aqui porque houve um momento onde Jesus nos encontrou. Nós tivemos um encontro real com o Verbo da vida. Nós fomos transformados por Ele, estamos sendo transformados por Ele. E estamos aqui partindo deste ponto inicial em direção a uma jornada constante de amadurecimento e progressão. É exatamente o que aqueles irmãos, primeiros ouvintes de João, viviam. Nós aqui também estamos vivendo desta mesma maneira. E então ele vai dizer o seguinte: enquanto aguardamos o Senhor retornar e todas as coisas serem consumadas, o nosso estilo de vida deve ser pautado pela natureza do próprio Deus. É por isso que João vai dizer no verso 5, que a mensagem que ele recebeu e que anunciou é esta. Vejam então o que ele diz, irmão: Deus é luz. Este é o ponto principal aqui. Deus é luz. E o que João está dizendo sobre isso aqui? É na carta de João, na primeira carta, que nós vamos encontrar outra declaração importante sobre Deus. Deus é amor. João falará isso mais brevemente, e nós iremos até essa porção no futuro. Mas o que João está fazendo aqui não é semelhante ao que João faz aqui na frente. João aqui não está dizendo que o ser de Deus é exatamente as ondas eletromagnéticas que nós enxergamos como luz. João não está aqui dando uma composição física do que Deus é. João está apontando para a realidade metafórica do que significa luz. Veja que, como também já nos foi estabelecido, este João que escreve esta carta bebe demais do seu próprio evangelho, que foi escrito anteriormente. E lá no evangelho de João nós encontramos uma contradição em termos que João coloca sempre com o objetivo de ensinar o povo a realidade excelente do evangelho em direção à realidade não excelente do mundo. E a contraposição que ele faz ali sempre é entre luz e trevas. Veja que em João esse conceito aparece o tempo inteiro. Aqui em sua carta não é diferente. Ele faz a mesma coisa. E quando ele diz que Deus é luz, o seu objetivo primário é falar a respeito da santidade do ser de Deus. Deus é luz. Luz dissipa trevas. Não há possibilidade de haverem trevas diante
de uma luz que está acesa. Então, declarar que Deus aqui é luz é falar relacionalmente a respeito da pureza moral e da santidade absoluta de Deus. Veja que nós poderíamos usar aqui como um exemplo prático para a gente perceber isso: o sol. Diante do sol, não há possibilidade de haver escuridão. Quando nós estamos, neste momento, durante o dia, nós estamos em direção ao sol, a luz do sol vem sobre nós, e não há aqui noite, trevas. Não há. Quanto mais próximos do sol estivermos, mais calor haverá, mais luz haverá, de maneira que nenhum de nós aqui, mesmo estando tantos quilômetros de distância, irmãos, poderíamos olhar para o sol diretamente, porque é uma luz que ofusca. Veja então que a santidade de Deus pode ser comparada de alguma maneira com a luz do sol, com a luz, uma santidade moral e pureza moral absoluta, que irradia-se de uma maneira profunda e afeta todas as suas extensões por onde quer que passa. Este é Deus, completamente santo, completamente puro. E a melhor forma de descrevermos isso, para que qualquer um de nós pudéssemos entender, João então encontra a palavra luz. Deus é luz. E ele vai reafirmar isso logo em seguida. Veja, ele diz: Deus é luz e não há treva nenhuma nele. Diante deste absoluto moral de santidade, um padrão inacessível, irmãos, não há possibilidade de haver nenhum tipo de treva. E aqui, e assim também como no Evangelho de João, trevas sempre estão relacionadas com as obras dos homens. As obras dos homens em rebelião, o pecado. Ou seja, diante da luz, diante da santidade de Deus, diante do sol, não há possibilidade de permanecer pecado algum, obra de trevas alguma. Nesse sentido, então, o ponto primário de João aqui é lembrar-nos e lembrar os seus ouvintes de que Deus é luz e de que não há possibilidade de haver diante de Deus nenhuma treva. Nós estamos diante deste Deus. Deus é distinto de nós. Timóteo recebe uma palavra do apóstolo Paulo a respeito disso, quando Paulo diz a Timóteo: Deus habita em luz inacessível. Veja então que Paulo está reforçando mais uma vez o caráter singular de Deus, assim como João faz aqui. Mas é interessante, irmãos, que a luz do mundo veio aos homens. Veja, esta luz, como o sol, inacessível, desce do céu à terra. Este movimento é singular a nós e é singular para cada um dos ouvintes de João. No Evangelho de João, nós encontramos isso no capítulo 8, quando Jesus diz a respeito de si mesmo: Eu sou a luz do mundo. E ele diz mais: quem andar em mim não andará em trevas. Essa expressão, irmãos, é importante para nós. Esta é a verdade fundamental que nós precisamos solidificar em nosso coração. Deus é santo. Deus é luz. Nele não há pecado algum. Em Deus não há obras nenhuma que possam ser comparadas às nossas obras. Em Deus não há pecado algum. Em Deus não há imperfeição alguma. Mas nós somos diferentes do Senhor. Nós somos, sim, completamente diferentes de Deus. E é a partir daqui que o discurso de João não é mais abstrato. Pelo contrário, é mais prático. João não quer que essa realidade metafórica que ele usa aqui, como Deus sendo luz inacessível ou luz e que não possui treva alguma, fique na ideia abstrata na cabeça dos seus ouvintes. Então ele vai, de maneira muito prática, aprofundar esta realidade quando diz no verso 6 o seguinte: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Veja mais uma vez: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. O desejo de João, então, diante da realidade máxima de que Deus é santo, é nos lembrar que nós estamos caminhando nesta mesma luz que irradiou-se sobre nós por meio de Jesus Cristo. A luz do mundo
que estava inacessível a todos, se fez acessível. Cristo veio até nós e manifestou a luz de Deus, o caráter santo do Senhor, a fim de que nós andássemos à sua presença. Cristo nos chama para caminhar com Ele. Esse é o contexto da jornada cristã, irmãos. Somos chamados a seguir após Jesus, caminhar em direção à luz. E nesse sentido, João mantém este mesmo conceito aqui, de maneira prática. Se Deus é santo, se Deus é como o sol, nós, se dissermos que temos comunhão com Ele, devemos andar na luz. Porque se nós dissermos que temos comunhão com Deus, que é luz, que é santo, e andarmos em trevas, nós estamos mentindo. Porque Deus não pode ser mudado. Porque Deus não pode pecar. Porque Deus não pode tolerar obras das trevas. Porque diante da luz do sol, toda a claridade vem, as trevas são dissipadas. Irmãos, isso é importante. O andar, então, aqui de João, colocado pelo apóstolo, nos leva a uma reflexão bem simples daquilo que João está querendo dizer aqui. Uma vida prática. O estilo de vida do crente, do cristão, daquele que está diante da luz, deve ser coerente com aquilo que ele professa ter. E se ele professa ter comunhão com Deus que é luz, aquele que diz isso, mas anda em trevas, é uma mentira ambulante. É uma incoerência. Vive uma mentira prática. E a palavra comunhão volta aqui mais uma vez, como foi apresentada no prólogo. Ela de novo aparece aqui. E comunhão é importante para que nós entendamos. Comunhão pode ser entendido, irmãos, de uma maneira prática para nós também. Pode ser entendido como um acordo comum diante de uma realidade comum. Nós estamos aqui em comunhão porque fomos colocados em comum acordo diante daquilo que cremos em Jesus Cristo. E se isso é verdade para nós, nós estamos em comunhão. Estamos conectados uns aos outros. E é exatamente esse o ponto de João. A comunhão aqui também, além desse conceito de estarmos conectados por aquilo que professamos, deve estar mais intimamente, profundamente cavado no coração com a realidade daquilo que amamos. João não vai separar as duas coisas, irmãos, como nós também não deveríamos fazer. Comunhão com a igreja não é somente estar, por exemplo, aqui na IBAGE, um membro que concorda com todas as profissões de fé desta igreja. Isso faz parte da comunhão. Mas nós não podemos reduzir a isso. Comunhão está relacionado também, intimamente ligado, com a nossa relação de intimidade uns com os outros, de afeto uns com os outros. É por isso que nós chamamos os crentes de irmãos. A comunhão, então, passa pela palavra que é proclamada em comum acordo, mas também vai em direção ao coração e alcança a nossa vida comum, de maneira que nós nos importamos uns com os outros de maneira afetuosa. Isso é comunhão. Portanto, aquele que diz ter comunhão com Deus, ou seja, alinhado com aquilo que é proclamado pelo próprio Deus em Jesus Cristo, e que também diz que conhece a Jesus e se relaciona com Ele e o ama profundamente, mas vive uma vida caminhando em trevas, é mentiroso. Quem é descredibilizado aqui não é a palavra proclamada, não é muito menos o Senhor, mas sim aquele que mente diante de Deus, que professa ou diz estar em comum acordo com a comunidade, e estar em comum acordo com o Senhor, e amar a comunidade, e amar ao Senhor, mas vive uma vida de trevas. Mentiroso. João, então, está fazendo o que para nós aqui, irmãos? Uma distinção clara entre a fé autêntica e a fé mentirosa. A fé autêntica é esta profundamente relacionada com a comunhão com Deus, tanto em palavra, doutrina, quanto em coração, e assim também com a igreja, com a mensagem proclamada pelos apóstolos. E se há incoerências aqui, ou nós teremos uma fé verdadeira, ou teremos uma fé falsa. Isso é que João quer apontar para nós.
A incoerência entre o discurso e a vida, irmãos, é um sinal inegável e profundo de uma fé real aprontada por alguém. Os opositores da fé cristã aqui em João mantinham um discurso eloquente. Mantinham um discurso dizendo: nós temos comunhão com Deus, nós conhecemos Jesus Cristo, nós ouvimos a palavra dos apóstolos, nós estávamos aqui com vocês desde o início, nós estamos aqui com vocês, nós fazemos parte desta convenção que nós cremos juntos na palavra proclamada, é Jesus. Os hereges diziam isso. Mas veja que João então aponta uma prova inegável. Eu consigo imaginar, irmãos, a percepção quando alguém fala bonito. Eu consigo imaginar como é fácil a gente se afetuar a essas pessoas que estão falando de uma maneira eloquente, bonita, que parece agradável aos nossos ouvidos. A gente fala: nossa, como essa pessoa fala bem, como ele fala bem sobre Deus, como ele fala bem sobre a palavra de Deus. E ele abre a Bíblia e anda com a Bíblia aberta e lê a Bíblia para você, e você fala: nossa, eu nunca encontrei alguém que falasse da Bíblia dessa maneira. Mas a realidade, irmãos, é que muitas vezes isso nos atrai mais do que uma vida de coerência. Na maioria das vezes, os nossos olhos são chamados a estas coisas e nós nos esquecemos da vida que deveria ser produzida, dos frutos que deveriam acompanhar aquela eloquência, aquela proclamação. E é por isso que muitos hoje caem no mesmo conto que caíam no primeiro século. Estão procurando pastores que pastoreiem o coração deles da maneira que eles desejarem. Procuram discursos bonitos. Nossa, aquele cara consegue fazer tanto uma conexão com a cultura, com a realidade que a gente vive, quanto com a palavra de Deus. Não que isso seja um problema, irmãos. Mas veja, se tudo estiver conectado à eloquência, à beleza, à habilidade daquelas pessoas que falam, mas se não houver vida prática, mas se não houver realidade de comunhão com Deus e comunhão com a igreja, isto é, amor a Deus e amor à igreja, do que adianta? Nós não precisamos de pastores que falem bonito, precisamos de pastores que vivam a verdade. Você não precisa ser um crente que fala bonitinho, você precisa ser um crente de verdade. Você precisa dizer que tem comunhão com Deus e com a palavra, e amar a palavra e amar a Deus, e amar ao seu irmão. E isso tem que ser verdade. Porque se o seu discurso for alinhado, você pode aprender todas as profissões de fé, as confissões de fé, os catecismos, pode aprender e decorar tudo. Mas se isso estiver só na sua mente decorado e você não viver isso, de nada adianta, a sua vida é uma mentira. Você diz ter comunhão com Deus, você diz ter comunhão com a igreja, mas você vive como uma mentira ambulante. Incoerência. É isso que João está chamando aqui a atenção. O discurso dos hereges do primeiro século era completamente incoerente com a vida deles. E é por isso que João está dizendo isso. Eles dizem conhecer a Cristo. Eles dizem conhecer vocês, estar relacionados com Cristo e estarem relacionados com vocês. Mas a verdade é que eles caminham em trevas. Portanto, são mentira. A vida é uma mentira. E aí João continua dizendo no verso 7, irmãos: se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão. Veja mais uma vez João trazendo aqui a palavra comunhão. Uns com os outros. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Qual seria então, irmãos, a verdadeira comunhão com Deus e com os irmãos? A prática de andar na luz, de conhecer o Senhor, as suas obras e de fato praticá-las. João escreve então o que de fato é caminhar na luz, ou o que é caminhar em trevas, quando diz em seu evangelho, no capítulo 3, o seguinte: a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Veja só, as suas obras eram más, pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. O cenário, então, de caminhar em trevas, irmãos, não é somente aqueles que ativamente rejeitam a palavra de Deus, rejeitam a revelação de Cristo Jesus e decidem caminhar no caminho oposto. Mas é todo aquele que caminha em trevas, é todo aquele que, fazendo as suas obras humanas e pecadoras, decide não se apresentar à luz,
porque diante da luz as suas obras serão expostas. Veja, existe uma sutil diferença aqui entre essas duas coisas que eu disse. Aqueles que rejeitam ativamente a palavra de Deus e decidem deliberadamente caminhar em trevas. Falsos mestres, falsos profetas. Mas aqueles que, mesmo praticando as suas obras humanas, naturais do coração humano, pecador em rebelião, o que cada um de nós aqui faz, irmãos, as nossas obras sem Cristo são rebelião, são trevas, obras de trevas. Veja, e estes que caminham nas trevas, fazendo as suas mesmas obras, vivendo a sua humanidade comum, e decidem não se aproximar da luz, porque temem as suas obras serem expostas, e serem confrontadas, e serem trazidas à luz e serem desfeitas. Veja, esse cenário aqui é importante, entendermos isso, e é isso que João está dizendo. João está falando justamente sobre caminhar na luz, é caminhar em exposição, caminhar em verdade, diante daquilo que foi revelado, diante dos irmãos que estão diante de nós. E o que isso produz? Andar em luz, de fato, produz vida. Andar em trevas produz engano e mentira. E veja só então o que João está reforçando aqui no verso 7. Se andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Andar na luz, andar em exposição diante da verdade de Deus e diante dos meus irmãos, me faz o seguinte, me faz com que eu tenha de fato comunhão com Deus, comunhão com os meus irmãos. E o sangue de Jesus que foi derramado por nós, nos purifica e limpa as nossas obras ruins. Veja então que caminhar na luz resultará para nós, irmãos, em exposição, sim, resultará para nós confrontar as nossas obras ruins com a obra de Deus, que é luz. Sim, resultará com que as nossas obras sejam desfeitas e sejam purificadas pelo sangue de Jesus. Veja então que o objetivo de Deus, irmãos, não é fulminar aqueles que desejam caminhar em luz, mas é purificá-los pelo sangue de seu Filho, Jesus Cristo. Ou seja, para os crentes há um caminho, porque todos nós andamos em trevas e produzimos obras ruins. Mas há um caminho para o crente que deseja amar a Deus e amar o povo de Deus de verdade, que ama a palavra de Deus de verdade. Ele será exposto sim, as suas obras serão expostas diante da luz, diante da palavra de Deus, diante da revelação de Deus. Elas serão expostas, mas elas serão purificadas. Essas obras que eram obras ruins serão transformadas em obras boas. Andar na luz envolve, irmãos, disposição para estar aberto a Deus em sua revelação em Cristo Jesus. Enquanto andar em trevas envolve recusar em fazê-lo. Andar na luz é estar sujeito aos efeitos da luz. Exposição, o descortinar, a dor nos olhos ao ser ofuscado. Andar na luz é como acender uma luz num quarto escuro. A primeira reação do nosso corpo diante disso é o quê? Incômodo e dor. É isso que nós encontramos diante de Deus. Encontramos a realidade do pecado. Vemos como nós de fato somos. Nossas obras são provadas e expostas à luz. São obras ruins, obras das trevas. Mas depois a luz clareia todas as coisas. E é assim que nós vivemos uma vida diante de Deus. É isso que João está apontando aqui. Irmãos, o pecado, as trevas, nos gerou uma desconexão tão imensa, tão grande, que nós enfrentamos a contradição, seja em nossos corações, mas ao nosso redor, como nós já dissemos aqui. João vive e escreve num cenário semelhante ao nosso. Aquilo que parecia ser exclusivo ao primeiro século não é, permanece diante de nós hoje e permanecerá até o dia em que Jesus Cristo voltar em coerência. O material humano é o mesmo. O coração do homem é o mesmo coração que produz obras das trevas, obras de rebelião. Mas veja, o alerta de João para nós permanece válido. De nada adianta você ter uma profissão de fé bonita. De nada adianta você ser membro de uma igreja saudável, estar em aliança real com as profissões de fé desta igreja, vir aos domingos, ceiar,
ler o credo apostólico, como nós fazemos aqui, reafirmar a fé que nós recebemos, de nada adianta as suas canções bonitas que você canta a Deus, de nada adianta as suas orações eloquentes, de nada adianta um sermão doutrinariamente fiel, se a vida está em trevas. De nada adianta se a vida está imersa em pecado. É como desejar dirigir um carro sem ver. Nós sabemos o final. Nós sabemos o que sucederá. De nada adianta. Irmãos, eu tenho para mim que a igreja dos nossos dias se tornou um refúgio justamente para este tipo de incoerência e mentira. Porque as nossas convenções sociais fazem com que a gente se achegue, a gente venha para cá, mas a gente não esteja de fato aqui. Faz com que a gente venha aos domingos com roupas bonitas, mas não há comunhão de fato com os nossos irmãos. Nós não sabemos da vida dos outros. Há aqui uma dificuldade, assim como todo o contexto do moderno, onde de fato nós precisamos expor as nossas vidas em verdade. A vida de comunhão com Deus e com a igreja implica em exposição, irmão. Se você não deseja que alguém intrometa na sua vida, você ainda não entendeu o que de fato é a fé cristã. Porque a fé cristã é quando Deus gentilmente intromete na nossa vida e expõe as nossas obras ruins e nos salva. E continua fazendo isso, tá? Porque a obra da salvação é esta obra pontual, mas ela continua sendo aplicada a nós diariamente, quando diariamente nós somos expostos, quando diariamente nós somos confrontados pela palavra, ou quando diariamente os nossos irmãos que de fato nos amam e se preocupam conosco, vão de fato intrometer-se nas nossas vidas. Isso é comunhão, irmãos. Não há possibilidade de termos comunhão real com Deus e com a igreja se nós não estamos dispostos a viver uma vida de exposição. Comunhão não é somente um acordo social, não é somente uma profissão de fé alinhada, uma teologia alinhada. E o desejo dos pastores dessa igreja é o seguinte: não queremos que vocês tenham teologia completamente alinhadinha e não tenham uma vida alinhada. De nada adianta você participar de escola bíblica atrás de escola bíblica, vir culto após culto, se você não desejar viver uma vida de santidade. Nosso propósito falhou. Não quero que você saiba falar todos os pontos teológicos da teologia sistemática somente, não. Quero que você aprenda isso sim, mas eu quero que isso seja verdade na sua vida. Nós queremos que vocês vivam uma vida de fato real, irmãos. Nós queremos vida real. Nós já cansamos de vida artificial. O mundo já é artificial demais. O mundo já é essa incoerência. Nós precisamos viver uma vida de verdade. E a vida de verdade tem as suas exposições, tem os seus espinhos, tem os seus incômodos. Estar na igreja é ser limpo de vez em quando. É ser tosquiado. Você será tosquiado, irmão. Sua lã não pode crescer demais. E é por isso que nós precisamos estar juntos aqui. E isso é verdade para nós. Mas João fala mais coisas, irmãos. João fala que além de uma vida de santidade, nós precisamos de uma atitude concreta de honestidade radical diante daquilo que somos e temos. Um dos maiores perigos da igreja que aguarda ao Senhor é o auto-engano. E é aqui que mora um dos grandes perigos para nós. O auto-engano. João combate a heresia de que um cristão pode atingir uma perfeição absoluta, ou de que o pecado não afeta a sua relação com Deus ou com seu irmão. E esse era um ponto decisivo na heresia pregada naquele primeiro século. Eles diziam-se ser imunes ao pecado. O pecado não afetava a matéria humana que eles eram. E aí talvez você pense, mas nós não afirmamos isso. Nós dizemos que de fato nós somos pecadores, isso é verdade. Mas há aqui um perigo sutil de auto-engano. Veja só o verso 8 e o verso 10 do capítulo 1. João vai dizer a mesma coisa aqui, com consequências profundas. Ele diz no verso 8 o seguinte: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. 1 João 1, 10 agora. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. O perigo que João ressalta aqui é o da negação. João faz uma lista de falsas alegações. Alguns dizem que não tem pecado.
natureza pecaminosa, ou que nós não cometemos pecado, atos específicos. Fazer esse tipo de afirmação é enganar a si mesmo e chamar Deus de mentiroso, porque a proclamação de Deus a respeito da humanidade é: não há um justo, nenhum sequer, todos se desviaram, todos praticam o mal. Essa é a declaração de Deus. Então aqueles hereges que diziam que o pecado não os afetava, e veja aqui, irmãos, agora nós entendemos o porquê esta afirmação ela era tão problemática. Porque eles não diziam isso, queridos, em um contexto externo. Eles não diziam isso fora da igreja. Não era como se um descrente virasse para outro descrente e dissesse que não acredita no pecado. Isso é verdade. A maioria das pessoas que estão fora da igreja e não conhecem a Jesus é porque não reconhecem o seu próprio pecado. Senão nós estaríamos aqui diante de uma realidade de conversão em massa. Se todos no mundo reconhecessem o pecado como ele de fato é, todos eles reconheceriam de fato a realidade do coração de cada um, e então se prostrariam diante de Jesus e seriam salvos. Lá fora, tudo bem? O problema é que dentro da igreja, onde esses hereges estavam, dentro da igreja, eles diziam que, após terem conhecido a Jesus, o pecado deles foi completamente aniquilado, e eles não mais eram afetados pelo pecado que habitava em sua carne. Isto é um problema sério. Não é isso que professamos. Cristo nos libertou na cruz do Calvário do poder do pecado, mas em nossa matéria carnal ainda habita o pecado. E é por isso que o apóstolo Paulo vai descrever essa realidade conflituosa em diversos momentos. O que esses hereges estavam dizendo é que o pecado não podia afetá-los mais. E isto é auto-engano. Eles não só enganavam a si mesmos, porque, irmãos, eles não estavam aqui, João não lida com eles como se eles fossem charlatões. Não é como se eles não acreditassem nisso. Eles acreditavam nisso. E mais, além de acreditarem nisso, pregavam estas coisas na igreja. Este é o perigo real do auto-engano, irmãos. É fácil, depois que nós nos sentamos nesse banco, depois de anos e anos ouvindo a palavra de Deus, pensarmos que o pecado não nos afeta mais. Pensarmos que o pecado não faz parte da nossa realidade. E você encontra isso em diversos contextos da nossa vida. Talvez você está pensando em grandes pedras, em coisas grandiosas, coisas que você, com certeza, e com a graça de Deus, deve ter vencido. Mas há pequenos pedregulhos na nossa vida que estão e devem estar diante de nós, porque nós ainda sofremos na realidade desta era presente com o pecado que está na nossa carne. E nós não podemos dizer que nós não temos pecado. Nenhum de nós pode chegar aqui diante de Deus e dizer assim: Senhor, eu não tenho pecado algum. E é por isso que no nosso culto a gente faz o quê? Confissão de pecados. Confessar os nossos pecados é reconhecer que de fato nós não estamos limpos completamente, que há em nós problemas, que há em nós falhas. E os falsos mestres negavam isso, negavam a realidade do pecado presente na vida deles. E muitos fazem isso, irmãos, se veem imunes do poder do pecado. Talvez você está aqui na igreja, vive uma vida cristã já há muitos anos, passou por diversos desafios, venceu pecados, glória a Deus por isso. Tem vencido, tem caminhado, mas pensa no íntimo do seu coração, e aqui eu vou usar um termo: venceu. Você venceu. Não, você está vencendo, irmão. O pecado continua habitando em nós. E esse é o nosso dilema terrível, irmãos. Isso causa dor. Isso causa destruição no nosso coração, angústia. Porque nós estamos em uma guerra real, não é imaginária. E nós não podemos fingir que é imaginária. Não é, irmãos, é real. Nós encontramos uma realidade em que nós batalhamos constantemente, diariamente, contra o pecado que habita em nós. Portanto, nenhum de nós pode dizer que o pecado não nos afeta. Por isso, nenhum de nós pode se enganar e enganar os outros. Em todos nós, irmãos, há fome pelo pecado. Em todos nós, humanos, há fome e há desejo pelo pecado. E quando nós alimentamos essa fome, o produto real do pecado em nós é o engano. E não só o engano pessoal. Lembre-se que João coloca todas essas coisas atreladas à verdadeira comunhão com Deus
e com o povo de Deus. Portanto, o pecado produz em nós engano, não só pessoal, mas engano coletivo entre os irmãos, e engano diante de Deus. Nós estamos afirmando uma realidade que não é verdade. Quando nós, por exemplo, irmãos, usamos as nossas redes sociais de maneira indevida. Quando nós dizemos assim, nós vencemos a pornografia, mas as redes sociais estão repletas de imagens de sensualidade. Ou quando nós dizemos, vencemos a ira, mas os comentários que você faz nas redes sociais estão repletos de ira, babando. E por aí vai, irmãos. Quando nós dizemos que não temos pecado, somos mentirosos e estamos fazendo de Deus mentiroso. Nós precisamos ter cuidado com isso, porque de fato, esta realidade é possível, o engano é possível. É possível vivermos uma vida inteira enganando e sendo enganados. É possível você estar na igreja e viver engano. É possível você viver a sua vida enganando os outros, até profissionalmente, de maneira que até agora você não percebeu o engano que você vive. E é por isso que nós precisamos da luz. Irmãos, o engano é como uma cortina que se fecha aos nossos olhos, e nós precisamos da luz. Precisamos da luz. O que é que se encontra então no centro da mensagem de João e no centro do que nós precisamos aprender hoje? O engano faz parte do pecado. A caminhada nas trevas é incoerência. Deus é luz. Mas no centro de todas essas coisas está aquilo que nos leva à verdadeira comunhão com Deus e com nossos irmãos. No centro está aquilo que tira o engano do pecado, aquilo que nos limpa profundamente. No centro de João está o verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. No centro, irmãos, daquilo que João está dizendo, está o sacrifício de Jesus. O que é que nos livra desse espiral descendente de engano e destruição e de caminhada em trevas? O sacrifício de Cristo Jesus, o nosso Senhor. É Ele o centro. É a confissão real de pecados. E confessar significa reconhecer diante de Deus a nossa culpa, e diante de nós, e diante dos nossos irmãos, a nossa pequenez. E então, diante desta confissão real, profunda, verdadeira, que só pode acontecer, irmãos, quando nós expomos as nossas obras à luz, quando caminhamos na luz, é então aí que os nossos pecados são perdoados e que o sangue de Jesus nos purifica, porque Jesus Cristo é chamado aqui por João daquele que é fiel e justo, fiel à sua palavra. E o que Deus diz a respeito de si mesmo na palavra, irmãos? Ele diz o seguinte: o Senhor passou diante de Moisés e proclamou isso em Êxodo capítulo 34. O Senhor, Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações e que perdoa a maldade e a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado. O que nos garante então a fidelidade de Deus? Quem Ele de fato é, porque Deus é luz, mas essa luz não tem o desejo de nos ofuscar completamente, essa luz tem o desejo de nos transformar também em sua luz. Por isso Jesus então, como sendo fiel à sua palavra, é aquele que nos purifica de todo o pecado, porque Deus é compassivo e misericordioso, tardio em irar-se, grande em perdão e grande em misericórdia. Mas justo é aquele que puniu o pecado, é aquele que trouxe maldição sobre o pecado, que colocou Cristo Jesus no Calvário, como levantado diante de nós, como a cruz que nos mostra que a justiça de Deus foi feita, que o sacrifício foi feito, o sangue de Jesus foi derramado, para que nós pudéssemos ser trazidos à luz. Veja então, meu irmão, você e eu só temos uma possibilidade na vida: reconhecer que Jesus é a nossa única solução.
a nossa única alternativa. E nós precisamos estar na luz, para termos comunhão com este Jesus, que é fiel e justo. E eu chamo a sua atenção aqui para isto. Nós precisamos de confissão sincera. A igreja cristã sempre viveu assim durante todas as suas eras. Confessar pecados é algo que nós deveríamos fazer mais. Não somente a Deus, mas aos nossos irmãos. Veja que João atrela todas essas coisas à comunhão com Deus e com seus irmãos, como a igreja. Portanto, irmãos, o ambiente de confissão também é a igreja. Nós muitas vezes pensamos, vamos confessar pecados a Deus, viver uma vida na escuridão, onde ninguém me conhece, onde ninguém sabe dos meus defeitos. Isso não é verdadeira comunhão, irmão. A verdadeira comunhão é quando nós expomos a nossa vida, expomos as nossas mazelas, as nossas feridas. Sabe por quê? Porque eu e você somos feitos do mesmo material, do mesmo barro. E é nessa realidade de comunhão profunda é que nós experimentamos a profunda restauração. Eu digo a você, talvez você esteja aqui hoje, tem lutado contra um pecado há tantos anos, há tanto tempo, algo que te aflige, algo que te aperta, dia após dia, um espinho que vem até você. Você muitas vezes não vence, porque a sua vida não está exposta. Eu me recordo plenamente de um momento nos evangelhos, quando Jesus vai curar um homem com a mão ressequida que estava dentro da sinagoga. Este homem provavelmente tinha vergonha da sua mão, irmão. Tinha vergonha daquilo que poderia ser o seu instrumento de trabalho, que agora era inutilizado. Aquilo que poderia ser para ele um motivo de glória, era um motivo de vergonha, a sua mão. E então ele escondia a sua mão provavelmente nas vestes. Ele não andava mostrando a todos a sua mão ressequida. E Jesus, para manifestar o seu poder e a sua misericórdia e a sua graça, cura a mão daquele homem diante dos fariseus. Mas o que Jesus faz, irmãos, é impressionante. Jesus diz o seguinte: vem você aqui para o meio. Vem para o meio. Mas não é só para ir para o meio, não, irmão. Nós estamos aqui no meio. Jesus está entre nós. Glória a Deus, a igreja é isso. Nós estamos no meio. Mas Jesus fala mais a ele. Diz assim: estende a mão. Estende a sua vergonha. Estende aquilo que é motivo de desonra para você. E então a mão daquele homem é restaurada plenamente. Irmãos, há uma verdade profunda aqui para nós. A confissão real de pecados aos irmãos, a irmãos maduros na fé. Talvez você experimentou tristezas e dores ao longo da sua jornada na igreja. Mas a maturidade da fé nos leva a uma confissão real de pecados aos nossos irmãos. A exposição da nossa vergonha é para nós o ponto decisivo de mudança na vida de cada um de nós. Talvez o que falta para que você vença plenamente esse pecado que afeta você dia após dia é uma confissão honesta e radical, uma exposição real diante da luz de Deus e diante dos seus irmãos que te amam. Nós precisamos disso. E é por isso, então, irmãos, que eu termino aqui dizendo o seguinte. João, então, continua no verso 1 e 2 do capítulo 2. Quando ele diz: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Irmãos, o que João então termina dizendo aqui é o seguinte: o propósito da sua instrução, o propósito daquilo que ele expõe com clareza, as obras das trevas, a dificuldade das incoerências dos homens, o desafio que nós estamos vivendo e devemos viver, de viver uma vida em verdade, em confissão e exposição diante da luz, para que vivamos em comunhão com Deus e com os nossos irmãos. Tudo isso tem um ponto. João está dizendo isso, para que nós sejamos nutridos destas verdades e assim possamos viver uma vida longe do pecado. Esse é o desejo de João. Mas João não é ingênuo aqui, irmãos. Ele não afirma o que os seus opositores afirmavam. Ele sabe da realidade pecaminosa do nosso coração. E é por isso que ele levanta o mais alto possível aquilo que deve ter o destaque em nossas vidas. Nós temos, veja só o que ele diz: se alguém pecar,
temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Irmãos, há um que é chamado de amigo dos pecadores, por amor deles. Este é Jesus Cristo. É Jesus que intercede neste momento por você junto ao Pai. É Jesus que, conhecendo a nossa fragilidade, a nossa humanidade, as nossas obras de trevas, é que intercede diante de Deus por nós. E o seu sacrifício é perfeito. De maneira que agora, irmãos, nós podemos dizer, como o apóstolo Paulo vai dizer, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Veja então, irmão, que quando nós diariamente nos depararmos com o nosso pecado, nós devemos nos lembrar que, de fato, este Jesus é o nosso advogado, aquele que está junto de nós, mas também junto do Pai, e que intercede, fala a nosso favor. Como faz isso, irmãos? Não pela nossa bondade, porque não há bondade em nós, mas pelos seus méritos justos, por quem Ele é e por seu grande amor a nós. E por isso então, irmãos, eu e você, quando pecarmos, devemos nos lembrar que nós temos uma certeza que não pode ser perdida. Cristo Jesus é aquele remédio que precisamos em nosso coração. Ele é aquele que intercede por mim e por você. Ele é aquele que há de nos levar, de fato, à máxima conclusão, que é uma vida de verdade diante de Deus. Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. É Ele quem satisfaz a justiça de Deus por nós. E é Ele que nos dá uma segurança. E eu te digo, irmão, tenha você a maior segurança da sua vida em Jesus Cristo, porque é seguros em Jesus que nós podemos viver a nossa vida. Quando o diabo nos acusar dos nossos pecados, nós o lembraremos do sacrifício de Jesus feito por nós, que nos purifica de todo o pecado. Ele é nosso advogado fiel, Ele é aquele que intercede por nós, por amor dos pecadores redimidos, a fim de que nós possamos viver uma vida que seja de fato justa e coerente. E aqui, irmãos, está o ponto: a coerência não está em mim, não está em você, não está nas nossas obras de justiça, mas está na grande obra de justiça da cruz. Portanto, que segurança eu posso cantar: sou de Jesus, e eu já desfruto das bênçãos da luz. Irmãos, o que nós temos aqui é isto. Onde está a nossa segurança para a coerência? Onde está o centro de equilíbrio na nossa vida? Está, e completamente está, em toda esta verdade de reconhecer que não há em nós justiça suficiente, mas há em Cristo toda a justiça que precisamos. Por isso eu e você somos chamados hoje a não andarmos no perfeccionismo ou no legalismo, pensando que pelas nossas próprias obras podemos nos aperfeiçoar diante de Deus. Mas cabe a nós andar diante da justiça de Deus, amando a luz e tendo comunhão real. Ande na luz, irmão. Se exponha. Não viva a sua vida andando em sombras. Não entre aqui e saia de mansinho. Viva a sua vida profundamente diante da luz de Deus. Vamos orar. Ó Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua graça, pela tua verdade. E te pedimos, ó Senhor, que nós possamos viver uma vida de caminhada na luz. Quão difícil é para nós, ó Deus, vivemos uma vida real em meio a um mundo irreal. Um mundo que vive de ilusões. Um mundo que deseja fazer coisas terríveis e que as faz conforme a sua vontade. Mas nós não somos do mundo. O Senhor nos chamou a uma vida profundamente transformada, a fim de que nós pudéssemos viver uma vida na luz, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. O que eu te peço, ó Senhor, pelos meus irmãos aqui nesta manhã, é que eles possam viver uma vida real, de integridade ao Senhor, de comunhão plena diante do Senhor e comunhão plena diante dos irmãos, a fim de que o coração deles esteja alinhado com a sua palavra, a fim de que a vida deles esteja alinhada conforme a vida de Jesus. Fortalece aqueles que estão na luta pelo pecado e perseveram, ó Deus. Todos nós tropeçamos, mas o cair é do homem, mas o levantar é do Senhor.
E por isso eu te peço, ó Deus, que o Senhor levante aqueles que estão aqui pensando em abandonar as suas batalhas. Dê a eles força. Dê a eles a segurança que há somente em Cristo Jesus e em seu sacrifício. Livra o Senhor da acusação do inimigo. Que enquanto Satanás os acuse, eles possam lembrá-lo das chagas de Jesus por eles. Que o Senhor possa fortalecer os meus irmãos e nos fortalecer, para que nós possamos viver uma vida na luz do Senhor, em integridade e em verdade, a fim de que o seu nome seja glorificado, negando as nossas reputações por amor a Jesus, a fim de que o seu nome seja glorificado em nós e através de nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus, a comunhão e a direção do Espírito Santo seja com todo o povo do Senhor.